Cara, muito do que ocorre no mundo é só vendo ou ouvindo para você crer, né? Então, recentemente, um grupo de pessoas, incluindo alguns jornalistas, né, afirmaram, eles não tentaram associar uma coisa com outra, eles afirmaram que a tragédia que ocorreu em Petrópolis há poucos dias foi culpa do negacionismo, entre aspas, do presidente Jair Bolsonaro. Eu fico pensando assim, como é que as pessoas conseguem concatenar as ideias e perceber numa situação dessa relação de causa e efeito? Ou seja, ó, eu tô há mais de 2 décadas tentando aprender coisas na minha vida. Eu sou só um estudante medíocre, né? Mas eu sou um estudante sério. E eu procuro ser honesto, aprender as coisas com honestidade. E o que eu não sei, eu digo, eu não sei, né? Tenho que aprender mais. Eu não estou interessado se eu parecer burro diante das pessoas, eu não estou nem aí, né? Eu sigo um bom conselho do meu querido professor Olavo de Carvalho. A nossa primeira plateia é Deus, o resto foda-se. Foda-se mesmo. Mas, eu fico pensando assim, sobretudo depois do período da pandemia, em que muitas pessoas fracas, fracas de espíritos, fracas de inteligência, pessoas vazias, pessoas preguiçosas, né? Pessoas que não querem aprender as coisas, acabaram encontrando um refúgio nas palavras de ordem. Sabe, palavras de ordem que surgiram aí durante a pandemia? Negacionista, terraplanista, né? Genocida, eu sou a favor da ciência. Cara, as pessoas que estavam tentando relacionar a tragédia em Petrópolis com o negacionismo do presidente Bolsonaro são as pessoas que vivem falando que são a favor da ciência. Mas qual que é a relação? Eu fico pensando, qual que é a relação de causa e efeito entre uma coisa e outra? Se é um problema de descaso público, de autoridades públicas, bom, então indiretamente você pode atribuir culpa também ao presidente, assim como as autoridades públicas locais, prefeito, governador e até as pessoas que vão instalar as suas casas em regiões que são inseguras, que são geograficamente inseguras. Eu, sinceramente, observando as imagens ali, quando eu assisti a matéria ontem, e os flagrantes de desabamento ali nas montanhas, ali, nas colinas ali, né? E a estrutura das casas, eu falei, mas nunca que eu ia morar lá. Não podia não chover quase nada lá. Podia chover pouco na região, ser uma região seca e que não, por exemplo, não causasse um tipo de problema, porque o problema foi causado pela chuva. Você ensopou a terra e a terra desabou, a terra cedeu em cima das casas. Foi assim, árvore e tudo, né? Prejudicou, matou pessoas, que é uma tragédia, prejudicou também o meio ambiente, os animais, os vegetais. Quer dizer, foi uma tragédia que é causada pela própria natureza, né? Pela estrutura da própria natureza, né? Mas já apareceu aquela besta quadrada, né? Aquele Charles Mason diminuído, que é o Leonard Boff, dizendo que não, isso é culpa do aquecimento global, do fenômeno antropogênico do aquecimento global. Pelo amor de Deus, mano. Essas pessoas que estão dizendo que são a favor da ciência. Porra, ciência, vamos dizer assim, trocando em miúdos, ciência é essencialmente pesquisa de campo, meu. Pesquisa de campo. Então, se você observar, vamos pegar assim o histórico da cidade. É só você levantar uma hipótese um pouco mais clara e mais lógica. Sabe, é uma coisa que, cara, isso ofende a inteligência das pessoas. Então, se você pegar 100 anos atrás, na mesma região de Petrópolis, quantas pessoas haviam lá? Morando nessas regiões onde hoje ocorreu a tragédia. Não havia praticamente ninguém lá, né? O mundo está muito mais povoado hoje, é mais populoso hoje, né? Existem muito mais pessoas no planeta Terra hoje do que há 100 anos atrás, por exemplo. Então, digamos que esse tipo de chuva ocorresse há uns 100 anos atrás, nessa mesma região de Petrópolis, onde não havia ninguém morando. Os desabamentos poderiam ocorrer e a única afetada seria a própria natureza, né? Os animais da região e a vegetação local, né? Mas como o mundo está muito mais povoado hoje, as pessoas vão tendo que se instalar em tudo que é lugar. E aí que começam a ocorrer as possíveis tragédias, né? Quer dizer, há 500 anos atrás, se houvesse uma enchente em alguma região aqui do sul, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, em locais onde antes só havia mato,
Quantas pessoas morreriam? Não, o que ia ser prejudicado é a vegetação e os animais, não seres humanos. Mas hoje, como os seres humanos estão aí presentes e o mundo está cada vez mais povoado, explosão demográfica, e eu sou a favor disso, acho que as pessoas têm que ter filhos, cada vez mais filhos. Também, quanto mais pessoas nascem, mais pessoas estão expostas ao perigo. Quanto mais pessoas nascem, mais pessoas precisam construir casas. E não há espaço, vamos dizer, não há um espaço assim viável para todos. As pessoas não vão se instalar no meio do deserto, as pessoas não vão se instalar no meio do mato, as pessoas querem se instalar em regiões onde tudo seja prático, o acesso ao trabalho, ao hospital, ao mercado, à farmácia. Então elas vão ficando meio que em periferias e vão se instalando de forma muito imprudente em regiões que são perigosas. Às vezes elas não têm escolha, claro, mas acabam se sujeitando a esse tipo de perigo. Então não é culpa, não foi necessariamente culpa de ninguém. É porque, vamos dizer assim, o mundo está mais populoso e as pessoas têm que ir amontoando casa em tudo quanto é lugar. Porque também não existe muita, vamos dizer assim, aqui no Brasil também, como o professor Lau já explicou e outros, o Roger Scruton explica lá na Inglaterra, tem mais gente e acaba que a organização do perímetro urbano ela vai se tornando muito mais, às vezes, provisória, porque você não tem como planejar, né? Tem mais gente vivendo aí e você precisa construir casas urgentemente. Eu entendo assim. Eu acho muito mais razoável a minha hipótese do que simplesmente o negacionismo de Bolsonaro, né, que, vamos dizer, resultou na tragédia de Petrópolis. Porra, mas isso é coisa de retardado. E essas pessoas ficam falando em ciência o tempo todo, meu. Como é que pode? Né? Eu gostaria de saber que essas pessoas que defenderam essa ideia, elas que, vamos dizer assim, expliquem para nós o efeito e causa. Como é que se chegou de uma coisa chegou a outra? Será que agora é tudo isso? Quer dizer, por que vocês não acusam o Lula? Que recentemente, né, vamos dizer, há não muito tempo, há menos de 2 anos atrás, estava lá, vamos dizer assim, basicamente, agradecendo aos céus pela presença da pandemia, pela presença do coronavírus. Porque agora as pessoas vão saber que você tem que se curvar ao Estado, tem que obedecer ao Estado. É isso, então? Então, para o Lula é muito bom que exista coronavírus para que as pessoas sejam submetidas ao Estado. Quer dizer, é esse cara que está preocupado com a vida das pessoas? É o Lula lá reiteradamente ameaçando a população de censura e de perseguição. Se ele voltar, eu não acredito que esse vagabundo filho da puta vote. Mas se por algum golpe esse cara voltar, é isso que ele vai querer fazer. Ele já está querendo dizer até que padres e pastores ou outros líderes religiosos têm que dizer. O que eles vão ter que dizer, o que eles vão ter que fazer. Quer dizer, o cara já nem esconde mais isso, meu. Tá todo mundo falando isso. É fácil, é só você estudar a história do socialismo, do comunismo, dos movimentos de esquerda, da esquerda internacional e, sobretudo, dos partidos de esquerda, dos partidos comunistas aqui no Brasil. E estuda a história do PT, você vai ver. Essas pessoas não estão interessadas, na verdade, e nem em produzir um bem. Essas pessoas estão interessadas no seu próprio projeto de sociedade. Então, todas as vezes que ela... em todas as ocasiões onde for possível criar uma narrativa para tentar derrubar moralmente o seu inimigo e impor-se como, né, uma alternativa para o bem da sociedade, eles vão fazer como fazem esses aí, associando a tragédia de Petrópolis com o negacionismo de Bolsonaro. E atrelado a isso você vem toda essa propaganda ambientalista. O cara é negacionista, ele é contra a vacina, ele é contra isso, então é claro que o mundo só piora. Ele está favorecendo essas coisas, ele não se importa com essas coisas. É isso, gente. Quer dizer, é um patrulhamento ideológico do mais absurdo e estúpido. Mas está cheio de pessoas, né, se escondendo aí, né, usando a palavra ciência como escudo para a sua própria mediocridade para acusar os demais. É nesse nível que essas pessoas chegam. E tem gente que ainda respeita isso.